Língua portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 8. Aula 1. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos de volta. Empolgados com o nosso encontro de hoje? Eu estou muito feliz por estarmos aqui mais um dia juntos. Sabe outra coisa que me deixa feliz? Viajar. Vocês gostam de conhecer novos lugares? Onde vocês moram? É turístico ou não? Qual viagem vocês mais gostaram de fazer? Nossa, é longa essa conversa sobre viagem, não é mesmo? São lugares, costumes, meios de transporte, são várias coisas envolvidas em uma viagem. Então apertem os cintos, pois aprender também é viajar. Viajar para um universo desconhecido a ser explorado. Leitura. Viajar e aprender são coisas incríveis. Só não podemos viajar na maionese e nem ficar no mundo da lua. Mas o que isso significa? Viajar na maionese, ficar no mundo da lua. Viajar na maionese é falar uma coisa que não tem nada a ver. E ficar no mundo da lua é ficar desligado, muito desligado de tudo. Isso mesmo, meninos. Então vamos viajar, mas cuidado para não se perderem e nem irem parar lá no mundo da lua. O que precisamos decidir antes de viajar? Ah, temos que saber quando. Mas também é importante saber para onde. Isso mesmo. Saber quando é importante e saber para onde é algo essencial. Pois, com essas duas informações, conseguimos começar a planejar uma viagem. Vocês gostam de viajar mais no inverno ou no verão? E por quê? Adoro viajar no verão, porque o dia demora a passar e dá para brincar bastante e conhecer muitos lugares. Verdade, Alfa. Mas às vezes curtir um friozinho para descansar e beber um chocolate quente, também é uma delícia, vocês não acham? Oba, vamos! E para onde gostam de viajar mais? Para praia, fazenda, montanha? Qual lugar vocês curtem mais? Eu adoro viajar para a fazenda e andar a cavalo, brincar com os bichos e correr muito. Ai, que delícia! Viajar e ter o contato com a natureza realmente recarrega as nossas energias. E vocês? O que vocês mais gostam? Praia, fazenda, montanha, cachoeira, cidade grande ou cidade do interior? Praia, fazenda, montanha, cachoeira, cidade grande e cidade do interior. Quando viajamos, sempre é legal conhecer pontos turísticos da cidade. Mas o que são pontos turísticos? São os principais lugares de uma cidade. São os pontos muito visitados por turistas. Então vamos. Para começar nossa viagem, quantas regiões temos em nosso país? Como vemos nesse mapa, o Brasil é dividido em 5 regiões. São elas: Norte, que tem 7 estados. Nordeste, que possui 9 estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. Região Sul, que é a menor região do nosso país, com 3 estados, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sudeste, com 4 estados, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E, por fim, a região Centro-Oeste, onde estão os estados Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Nosso país é enorme, não é mesmo? Muitas são as culturas, os lugares e os pontos turísticos. Vamos conhecer um ponto turístico de cada região?
Vamos viajar um pouquinho pelo nosso país? Oba! Vamos! Começaremos nossa viagem pela região norte. O que há de mais importante no Amazonas? Claro, é o Rio Amazonas. É sensacional, mas muita gente já ouviu falar dele. Muita gente vai ao Amazonas para conhecer o rio. A floresta, é claro, mas eu escolhi um outro ponto turístico para destacar nessa região. O belíssimo Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil. Ele é um dos principais pontos turísticos da cidade de Manaus. Fica situado no centro histórico da cidade, na parte antiga. O teatro foi inaugurado em 1896. Isso mesmo, tem mais de 100 anos. É considerado um dos mais belos teatros do mundo. Nossa viagem hoje é rápida. Vamos para outra região do Brasil, a região Nordeste. Você mora no Nordeste? Você conhece o Nordeste? O que você considera mais característico do Nordeste? Eu escolhi as praias. E sabem por quê? Porque muitas pessoas que vão ao Nordeste vão sobretudo para conhecer as praias. Depois é que elas ficam sabendo das outras coisas lindas que existem por lá. Vamos conhecer algumas praias do Nordeste? A Praia do Gunga é uma das praias mais visitadas no Nordeste. Ela é cercada por muitos coqueiros. Fica no estado de Alagoas. É uma praia grande com águas tranquilas e cristalinas. Ficaram com vontade de dar um mergulho? Muito bem. Alfa, e o que seria essencial levar na mala para conhecer a Praia do Gunga e outras praias do Nordeste? O que as pessoas que vão passear no Nordeste precisam levar na mala? Isso mesmo, protetor solar, óculos escuros, cadeira de praia, boné, canga e água para hidratar o corpo. Estar hidratado é essencial. Depois de darmos um belo mergulho na Praia do Gunga, vamos continuar nossa viagem? Agora chegamos à região Sudeste. O ponto turístico que vamos conhecer na região Sudeste é uma importante avenida localizada no estado de São Paulo. Mas antes de conhecê-la, vocês sabem qual a diferença entre rua e avenida? Rua é pequena e avenida é grande. É mais ou menos por aí, Alfa. A rua é uma via onde andam carros e que não é muito larga. Já a avenida é mais larga, mais extensa e possui uma grande circulação de carros. Então, vamos conhecer um lugar em São Paulo que é bem movimentado, né, professora? Isso mesmo. Vamos conhecer a Avenida Paulista, uma das mais movimentadas. A Avenida Paulista é uma das principais avenidas do estado de São Paulo. A Avenida Paulista possui muitos prédios, comércios e sedes de empresas brasileiras e estrangeiras. É uma grande avenida onde há também uma grande movimentação à noite em seus bares e casas de shows. Além disso, nessa avenida está localizado um dos museus mais importantes do estado de São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Este é um dos mais importantes museus de arte do Brasil e sempre está apresentando exposições com peças de arte de outros museus. Você já visitou algum museu de arte? Você sabia que é possível visitar a maioria dos museus de arte do mundo pela internet? Continuando nossa viagem, agora vamos conhecer a região Centro-Oeste. A capital do nosso país está localizada nessa região. É a cidade de Brasília. Brasília é a capital do Brasil e do Distrito Federal. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Fica na região Centro-Oeste. A capital do Brasil ficava no Rio de Janeiro e antes disso, há muitos séculos,
ficava em Salvador. Brasília se tornou a capital do Brasil em 1960. Ela foi escolhida exatamente por ficar próxima ao centro do país. Além de ser a capital do Brasil, Brasília é considerada uma das mais bonitas cidades do mundo. Pelo menos a parte central da cidade, chamada de Plano Piloto. Nela ficam prédios importantes. Um dos prédios mais importantes é o Palácio do Planalto. Vamos lá? O Brasil é uma república. A república tem um presidente. O presidente do Brasil é eleito. A cada 4 anos, as pessoas votam e elegem um novo presidente. O lugar de trabalho do presidente se chama Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é o nome oficial do local de trabalho da Presidência da República. Este prédio é famoso no mundo inteiro. O arquiteto que desenhou o prédio se chama Oscar Niemeyer. Ele também é famoso no mundo inteiro. E podemos entrar? Sim, podemos. Aos domingos são organizadas visitas guiadas pelo lugar. Já visitamos um teatro, a casa do presidente, uma avenida conhecida, uma praia. O que mais vocês gostariam de visitar? Montanha, cachoeira. Então vamos à região sul. Vamos conhecer um ponto turístico de lá. Será que é uma montanha, uma serra, uma cachoeira ou algo parecido? Vamos ver? Apresento-lhes as Cataratas do Iguaçu. Alguém já ouviu falar? Essas são as Cataratas do Iguaçu, que estão localizadas em 2 países, pois as cataratas estão no Paraná, em sua parte brasileira, e em Misiones, um estado argentino. Dá para perceber que a área das cataratas é bem grande, não dá? Mas o que são as cataratas? É um conjunto de cerca de 275 cachoeiras no Rio Iguaçu. Este é um lugar visitado por turistas de todo o mundo. As cataratas ficam dentro de um parque enorme, lindíssimo, onde as pessoas podem admirá-las, ter contato com a natureza e até praticar esportes como a canoagem. Na época de chuvas, as quedas d'água ficam ainda mais fortes, devido à grande quantidade de água. Gostaram do nosso passeio pelo Brasil? Viram como as regiões do Brasil apresentam paisagens tão diferentes? Arquiteturas tão diferentes? Será que na realidade conseguimos viajar de uma região para outra em um dia? Bem rapidinho? Viajar pelo Brasil todinho levaria muito tempo, mas seria incrível. Hoje visitamos apenas alguns lugares turísticos e já deu para perceber que cada região possui suas características e belezas, não é verdade? Para aproveitar uma viagem, não basta arrumar as malas e comprar uma passagem. É preciso saber para onde vamos, o que queremos fazer, o que queremos conhecer e o que mais é necessário para realizar uma viagem divertida e segura. Isso mesmo, precisamos de algumas coisas no planejamento de uma viagem. Saber quanto vamos gastar e guardar o dinheiro para isso. Reservar o hotel. Saber quantos dias a viagem irá durar. Organizar a visita aos pontos turísticos por dia de viagem. Buscar informações principais do lugar para onde a viagem será feita. Arrumar a mala. Professora, temos que comprar a passagem também. Verdade, Beto. É preciso ver como a viagem será feita. De carro, moto, a pé, de avião, de navio. Muitas são as opções. Podemos viajar utilizando diferentes tipos de meios de transporte. E vocês? Vocês já viajaram alguma vez? De que vocês foram? De barco? Navio? Carro? Ônibus? Moto? Caminhão? Avião?
Existem muitas maneiras de viajar. Cada uma tem suas características. Levam tempos diferentes. Os preços também são diferentes. E umas são mais arriscadas do que outras. Podem haver acidentes. Este gráfico mostra as chances de acidente grave. Quanto maior o número, maior a chance. Carro, 1 para 18.800. Moto, 1 para 118.000. Bicicleta, 1 para 341.000. Barco, 1 para 402.000. Ônibus, 1 para 4.400.000. Trem, 1 para 5.050.000. Avião, 1 para 8.450.000. Por exemplo, a chance de acidente grave com carro é de 1 em cada 18.000 viagens. Já no avião, é de 1 em cada 8.450.000. Ou seja, 176 vezes menor. O avião é mais seguro. Tem mais tecnologia para enfrentar acidentes. Mas antigamente não era assim. No início da aviação, era muito perigoso. Mesmo assim, muita gente tem medo de avião, não é mesmo? Existem muitas maneiras de lidar com o medo. Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que rói as unhas, tem gente que faz relaxamento, tem gente que reza. Eu trouxe para vocês aqui hoje uma poesia, uma oração em forma de poesia. Página 111. A poesia se chama Oração para Aviadores. Ela foi publicada pela primeira vez em 1965. Naquela época, voar já era seguro, mas muita gente ainda tinha medo de avião. O que vocês enxergam? Um quadro laranja com texto e um desenho de um avião. Esse avião está no chão ou está voando? Isso mesmo, o avião está no ar, está voando. Na parte da frente, há uma hélice que parece estar rodando e fazendo esse avião voar. Tem alguém dentro desse avião ou ele está vazio? Tem um piloto com capacete e tudo. Isso mesmo. Afinal, um avião precisa de um piloto para voar. Ele não é automático. O que mais podemos ver de importante nessa página? O texto é um poema. Está dividido em estrofes e versos. Muito bem! Já que perceberam que o texto está organizado em versos e estrofes. São 5 estrofes. O título do poema é Oração para Aviadores. Mas se esse texto é uma oração, o que provavelmente vamos encontrar nele? Um pedido ou um agradecimento. É para isso que as pessoas rezam, não é mesmo? Será que aqui os aviadores estão pedindo ou agradecendo? Vamos ler? Santa Clara, clareai estes ares, dai-nos ventos regulares de feição. Estes mares, estes ares, clareai. Santa Clara, dai-nos sol. Se baixar a cerração, alumiai meus olhos na cerração. Estes montes e horizontes, clareai. Santa Clara, no mau tempo, sustentai nossas asas. A salvo de árvores, casas e penedos, nossas asas governai. Santa Clara, clareai, afastai todo risco. Por amor de São Francisco, vosso mestre, nosso Pai, Santa Clara, todo risco dissipai. Santa Clara, clareai. Um jogo de palavras. Santa Clara, clareai. Entenderam? Gostaram? Esse poema foi publicado num livro de poemas. Vamos ver a referência desse texto para ter maiores informações? Manuel Bandeira é o autor. Ele publicou esse poema no livro, isso mesmo, Estrela da Vida Inteira.
E onde esse livro foi publicado? Exatamente, no Rio de Janeiro. Record é o nome da editora. Logo após o nome da editora, temos um S/D. Isso significa que a data em que esse livro foi publicada é desconhecida. Não sabemos em que ano houve a sua publicação. Por fim, caso eu queira encontrar o texto Oração para Aviadores, dentro do livro Estrela da Vida Inteira, em qual página devo ir? Muito bem, encontramos o texto na página 224. Já que estamos falando tanto de avião, quero apresentar a vocês o brasileiro Santos Dumont. Alguém já ouviu falar nele? Ele construía aviões. Santos Dumont tentou construir diversos projetos de aviões, balões e meios de transporte. O mais famoso desses projetos é o 14 bis. O 14 bis é esse pequeno avião da foto. Santos Dumont devia ser muito inteligente. Muito legal ter um brasileiro inventor. Verdade, Beto. Todos nós podemos inventar coisas. Basta nos dedicarmos e estudarmos até alcançar nosso objetivo. Assim como Santos Dumont fez. Fluência de leitura. Como já vimos, o avião é um meio de transporte bem rápido e que nos ajuda a chegar em menos tempo em alguns lugares. E vocês na leitura? Estão como aviões? Quero ver vocês decolando e lendo muito bem, hein? Para isso, vamos abrir nosso livro na página 110. Aqui. Na página 110, temos 2 quadros. No primeiro quadro, cor-de-rosa, temos 4 verbos relacionados a viagens, conjugados no presente do modo indicativo. Vamos ler cada um deles com bastante atenção? Vamos começar pelo verbo chegar. Chegar. Eu chego, tu chegas, ele chega. Nós chegamos, vós chegais, eles chegam. Agora eu vou falar, vou conjugar bem rápido. Eu chego, tu chegas, ele chega. Nós chegamos, vós chegais, eles chegam. Agora eu vou ler o verbo viajar. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Nós viajamos, vós viajais, eles viajam. Agora o verbo pisar. Eu piso, tu pisas, ele pisa. Nós pisamos, vós pisais, eles pisam. Vou pisar no acelerador. Vou falar bem depressa agora. Pode ser? Eu piso, tu pisas, ele pisa. Nós pisamos, vós pisais, eles pisam. E agora, deixa eu falar o verbo viajar bem rápido. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Nós viajamos, vós viajais, eles viajam. Agora o verbo poder. Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Será que eu posso? Eu posso. Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Na última aula, nós falamos sobre pessoas que sonham. E como as invenções sempre começam com um sonho, hoje eu vou começar a ler um livro sobre um sonhador brasileiro. Ele teve um sonho e conseguiu realizar esse sonho. Um menino que queria voar. Só de olhar a capa já dá para imaginar, não é mesmo? O título do livro é O Menino que Queria Voar. O texto foi escrito por Bianca Encarnação e Cátia Abril. O ilustrador se chama Guto Lins. Prontos para viajar? Apertem os cintos. Vamos voar! Alberto era um menino muito curioso. Ele morava numa fazenda com seus pais e seus 7 irmãos. A fazenda era enorme. Alberto adorava aquele lugar. Os irmãos de Alberto gostavam de correr pela fazenda. Eles brincavam de se esconder nos cafezais. Alberto gostava de ficar no celeiro. Ele brincava de dirigir trator. O tempo passava. O que não passava era a vontade de dirigir de Alberto.
Alberto acompanhava com os olhos as locomotivas da fazenda. As locomotivas carregavam o café colhido nas plantações. Alberto também queria ser maquinista. Ele sonhava que a sua locomotiva carregava o café da fazenda. Alberto cresceu um pouco e aprendeu a dirigir locomotiva. Ele ia de um lado para o outro da fazenda como maquinista. Alberto gostava tanto de dirigir quanto de olhar para o céu. Ele era apaixonado por pipas e balões. Deitado na grama, Alberto imaginava que podia voar. Na verdade, ele tinha certeza que podia voar. Alberto brincava de passarinho voa com os irmãos e os amigos. A cada pergunta feita, todos tinham que responder juntos: voa! Ou não! Passarinho voa? E todos diziam: voa! Elefante voa? E todos diziam: não! Morcego voa? E todos diziam: voa! Homem voa? E Alberto respondia firme: voa! Alberto era um menino muito criativo. A leitura mexia com a sua imaginação. A Volta ao Mundo em 80 Dias era seu livro favorito. O autor era um francês, Júlio Verne. O livro falava de quê? De voar e de dirigir balões. O pai de Alberto tinha muito orgulho da imaginação do filho. Gostava do interesse de Alberto por dirigir máquinas e da sua paixão pelo ar. O pai de Alberto dizia para o filho estudar muito. Queria que ele construísse a sua própria máquina de voar. Alberto cresceu. Deixou para trás as brincadeiras na fazenda de Minas Gerais. Seguindo os conselhos do pai, foi para a França estudar. O que será que vai acontecer na França? Você tem alguma ideia? Na próxima aula, a gente continua. Resumo da aula. Resumo da aula. Nossa aula de hoje foi uma grande viagem. Mas preparem-se, isso foi só uma primeira parada. Na próxima aula, ainda iremos conhecer muitos lugares e coisas novas. E tudo bem rápido, na velocidade de um avião. E bem concentrados para não viajarmos na maionese e nem pararmos no mundo da lua. Combinados? Então, para fixarmos muito bem o que aprendemos hoje, peguem o caderno de vocês e vamos resumir um pouquinho de tudo que vimos hoje. Vamos lá? Hoje, o que foi mais importante na aula de hoje? Tanta coisa, não é mesmo? Mas nós falamos de várias coisas, todas sobre o mesmo tema. Qual foi esse tema? Excelente! Nosso tema foi viagens. Nós viajamos pelo Brasil. Conhecemos um aspecto interessante de cada região. Nós falamos sobre os meios de transporte. Há diferentes maneiras para viajar. O meio mais seguro é o avião. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que reza para pedir proteção. Lemos um lindo poema de Manuel Bandeira. É poema, oração e brincadeira com as palavras. Clara, clarear. E conhecemos um pouco da história de Santos Dumont, um dos inventores do avião. Uau, que viagem! Dever de casa. Dever de casa. Leitura. Livro A. Páginas 100 e 101. Fluência de leitura. Páginas 110 e 111. Leiam com bastante atenção e preparem-se para o nosso próximo encontro. Na próxima aula, a viagem continua. Vamos conhecer mais a fundo alguns outros meios de transporte. Espero vocês. Até lá!